como se não bastasse um trailer de Vingadores Doomsday no início dessa semana, que a gente falou de todos os detalhes, teorias, conexões e coisas absurdas, a Marvel vai lá na San Diego Comic Con e anuncia no painel mais um trailer absurdo, exclusivo, só que a gente conseguiu dar o nosso jeito aqui e poder falar tudo que rola nesse trailer com todos os detalhezinhos e muito mais. Criar diversas teorias absurdas com o que foi mostrado lá, minha gente. Na moral, frases que tem nesse trailer que foi vazado na San Diego Comic Con tinha que estar no trailer pra ficar mais épico ainda. Por que que eles me metem uma sacanagem dessa pra cima de nós? Só que você não vai fazer isso comigo porque você vai deixar o like, vai se inscrever no canal e assistir a nossa saga Marvel. Só que vamos por partes em ordem cronológica, como a gente já fez aqui em toda a nossa saga Marvel em ordem cronológica até o lançamento de Doomsday, que você pode assistir a nossa playlist série aqui no canal. Vamos em ordem cronológica no que aconteceu nesse painel. Primeiro chega o Herbiezinho lá do Quarteto Fantástico dando oi pra galera. Todo mundo recebendo ali trajes, né, máscara e a capa e o capuz do Doutor Destino pra ficar fantasiado lá pro painel, e ao mesmo tempo mostram lá um clipezinho com as melhores cenas do universo da Marvel. Tem Homem-Aranha 3 com Tobey, tem os X-Men de antigamente dos anos 2000, tem Deadpool, tem Homem-Aranha do Tom, tem Vingadores Ultimato, um monte de cena absurda só de introduçãozinha ali do MCU pra chamar o Kevin Feige pro palco. E ele já fala que vai falar apenas dos filmes na San Diego Comic Con, deixando as séries para a D23, que envolve muito mais a Disney e o Disney Plus. Provavelmente, né, vai rolar as séries tudo lá, que vai ser do dia 13 ao 16 de agosto, ou seja, daqui 2 semanas praticamente. E a primeira coisa que ele mostra é justamente um trailer de Vingadores Ultimato Encore, o novo relançamento que vai rolar aí em setembro pra nós, com cenas, segundo o próprio Kevin Feige, inéditas. Ele bota um trailerzinho lá passando, com a galera do cinema surtando com as cenas dos portais de Ultimato. Falam que Vingadores Encore vai ser feito em IMAX, eu vou reassistir, pode ficar tranquilo, porque vai ter cenas adicionais exclusivas no filme. Parece que vai ser mais ou menos uns 7 minutos extra de filme novo. E uma dessas cenas vai ser o Steve devolvendo as joias do infinito para os seus devidos lugares e ficando vivendo com a Peggy. E ainda mais, falaram que tem uma frasezinha do Homem de Ferro de Ultimato. A gente tinha feito vídeo aqui no canal falando que era uma das cenas de Ultimato mais importantes, que era: você mexe com o tempo mexe com você. O que houve? Se você mexe com o tempo, ele mexe com você. É isso. Mostrando e dando a entender, cara, que com o trailer que foi lançado aí na San Diego Comic Con, que parece que a culpa do multiverso estar ruindo e se destruindo é por causa do Steve Rogers voltando pro passado e vivendo uma vida com a Peggy Carter. Você vai entender quando a gente falar toda a descrição desse trailer absurdo. Só que o Kevin Feige não anuncia ali Doomsday já logo em seguida, não. Na verdade, ele chama o quê? Because the lights go out does not mean it's a sign. Pra nós o filme do Motoqueiro Fantasma, que vai estrear em 2028, sendo dirigido por Shawn Levine, que é o diretor ali de Deadpool 3 Wolverine, e ainda mais sendo interpretado ali o Johnny Blaze pelo próprio Ryan Gosling. Um ator aí que a galera pede há anos pra interpretar o personagem, e o melhor é o cara falando que ele sempre quis interpretar esse personagem, cara. Então, já temos aí Motoqueiro Fantasma pra 2028. E o melhor é que depois do evento rolar, o Kevin Feige deu uma entrevista falando que foi o próprio Ryan Gosling que pediu pra interpretar o personagem pra ele. Achei demais. Só que aí, lá no palco, o Kevin Feige faz o quê? Chama o ator ali do Justiceiro, que fala assim: não, o que vai rolar no futuro? Ah, o futuro é o quê mesmo? Ah, é Homem-Aranha semana que vem. E ele vai lá e anuncia uma cena, mostra uma cena pra galera, que é simplesmente o Hulk lutando contra o Homem-Aranha. Aí o Justiceiro joga uma granada no Hulk, o Hulk dá uma risada e fala: só isso, ele explode, voa pra longe, o Homem-Aranha arrasta o Justiceiro pelo chão, que dá tiro no Hulk, e os caras se escondem atrás e ainda fala que o Peter Parker ali, o Homem-Aranha, tá afim da MJ, e o Peter fala que o Frank tá com medo do Hulk e quer fugir. Só aí o Kevin Feige vai lá, chama os irmãos Russo pro palco, que chama o Steve Rogers, a Peggy Carter e também o Reed Richards, né, os atores ali tudo no palco, e depois já chega o Doutor Destino.
todo trajado com um terno preto com runas verdes encrostadas na roupa, runas essas que nós vimos pela primeira vez em WandaVision e que sabemos hoje já, como a gente já tinha falado no nosso explicado de Doomsday, cara, que envolve poder místico e mágico e bruxo, cravado ali em runas para os bruxos terem poderes através dessas runas. Cada runa significa um tipo de poder e uma que a gente viu em WandaVision era anular o poder de outras bruxas em volta ali na área. Então a gente já vê que Doutor Destino vai ser totalmente voltado ali para a magia. E atrás do traje dele, cara, tem simplesmente um desenho ali do Doom fazendo magia. O Robert Downey Jr. fala que decisões importantes terão que ser tomadas, que as pessoas vão ter que escolher entre ficar no lado dos heróis ali ou do lado da família do Destino. Aí o Kevin Feige pergunta se o Doutor Destino é mais poderoso que o Thanos pra plateia e todo mundo sai gritando falando que sim. E depois ele pergunta pro Pedro Pascal se o Reed Richards e o Doom são amigos, ele fala que eles são melhores amigos, dando a entender que eles têm uma história ali juntos há muito tempo já e que eles são do mesmo universo, provavelmente. Besties! E é nesse momento que ele revela ali os atores de Doomsday ali no palco pra todo mundo ficar gritando absurdamente dos X-Men e também dos Vingadores. E aí tem a galera ali, né? Namor, Fera, Mística, Ciclope, Sentinela, Fantasma, Guardião Vermelho, Mbaku, Shuri, Sam Wilson, Shang-Chi, Homem-Formiga e até mesmo Falcão. Só que aí chega o Ryan Reynolds no meio do evento trajado ali de Deadpool com um traje cinza parecido com o traje ali do final de Deadpool 2, mas parece que é mais um jeans ali, um couro, um traje diferente. Duvido que seja o traje que ele talvez esteja em Doutor Destino. Até porque o personagem chega ali perguntando pro Paul Rudd, né, o ator, pergunta pro outro ator falando por que o Thor tava chorando, fazendo referência à cena de Deadpool 3 Wolverine. Por que o Thor tá chorando rápido? Não fale com ela. Pare com isso, olhe pra mim. Aí o cara fala, não sei, será que ele é fã do Wrexham? O time de futebol do Ryan Reynolds. O cara fica meio triste e ele pergunta, quando é que vão começar a gravar Doomsday? Por quê? Dá a entender que ele não foi chamado e não tá no filme. O Robert Downey Jr. diz que o filme já tá pronto, praticamente eles estão produzindo, e o cara fala assim, pô, não vai ter regravação não? Dando a entender que realmente o Deadpool não está em Vingadores Doomsday. Só que assim, isso aqui é exatamente o que eu faria e falaria se eu estivesse em Doomsday e quisesse surpreender a galera. Só que aí, logo em seguida, os diretores mostram um pôster do Doutor Destino farmando aura pra caramba, que pra mim, ó, esse pôster tá tão da hora que só perde pro pôster do The Batman. E logo em seguida, eles já mostram o trailer de Vingadores Doomsday completamente diferente. E eu peguei aqui toda a descrição perfeitinha, cara. Se liga só o quão insano é esse trailer. O trailer começa com a Sue Storm ali, né, um takezinho dela de lado, assim, na luz amarelada, e ela falando que o Victor sempre foi o cara mais inteligente da sala. Ou, o que eu concluo? A relação dela, né, da Sue com o Reed já não tá tão boa assim. Talvez porque o filho foi sequestrado, sumiu, alguma coisa do tipo? Talvez. E ainda ela fala que o Doom é mais inteligente que o Reed. Enquanto isso, mostra uma cena do Doutor Destino sentado no seu trono. E, gente, sabe aquelas imagens vazadas de inteligência artificial aí que saiu? Que era o Doutor Destino com um chão meio verde, esverdeado, assim? Cara, parece que é idêntico. Parece que é a mesma coisa e a galera realmente vazou algo que era real e parece que tá nesse trailer aqui. Ele tá sentado no seu trono, tem os vitrais de vidro atrás, como se fosse ali a logo de Vingadores Doomsday, bem parecido o mesmo vitral, e o chão com uma energia assim verde, e ele sentado em cima de uma escada em cima do trono. Em seguida ela diz que o Doom era diferente, gentil e atencioso, o que já mostra pra nós que o Doutor Destino é do mesmo universo deles, cara, do universo 838. Lembra que apareceu lá a cadeira vazia da Lativéria? Provavelmente é o mesmo Destino, porque ela já teve uma história com o cara, ele já viveu com o Quarteto Fantástico, e muito provavelmente era uma pessoa boa, gentil, herói, ou ajudava a civilização ali mundial com tecnologia, uma pessoa que eles tinham um bom relacionamento, ou seja, Doutor Destino já conhece o Quarteto há muito tempo e é do mesmo universo dos caras. Enquanto ela fala tudo isso aqui, aparece ela em uma, de lado assim, né, mostrando o rosto aqui assim, de lado, em uma sala toda amarelada, com uma luz amarelada, né, uma sensação quente ali, bem na pegada lá que aparece o Loki no trailer de Doomsday que saiu no início da semana, mesmo tipo de luz. E se eu for chutar aqui, parece uma cena como se ela estivesse falando com o Steve Rogers na casa dele lá da Peggy Carter no passado, e o Loki tá ali junto, e ela tá contando pro Steve o que tá rolando e quem que é o Doutor Destino, dando a entender, né, que é aquela cena que vai fazer o Steve ficar dentro da nave do Quarteto Fantástico quando ele encontra o Thor depois. Só que aí o trailer bota um take ali do Magneto e do Gambit no meio e dá pra ver, assim, que a coloração é diferente. Uma luz mais neutra, uma luz mais branca.
outro lugar completamente diferente, e depois mostra o Steve do outro lado da câmera, aqui assim, né? Tipo, a Sue tá aqui assim falando e o Steve tá aqui assim olhando, na mesma luz, no mesmo cenário, parece que é a mesma coisa, parece que é a casa do Steve Rogers. E depois ela fala que tudo o que ele amava foi tirado dele e mostra o Dr. Destino no seu palácio, lá no seu trono e tudo mais, olhando para aquela tapeçaria gigantesca que é justamente o pôster de Doomsday que lançaram nessa semana, dando a entender que ele perdeu a esposa e o filho mesmo. Ela até continua falando: eu sabia que ele estava perdido, mas não sabia o quão quebrado ele estava. E aí o próximo take mostra Shang-Chi, a Shuri, Minbaku e o agente americano olhando meio que assim pra baixo, como se fosse alguém menor, né? Eu imagino que seja o professor Xavier chegando de cadeira ali pra conversar com eles. Depois daquela briga alucinante que teve na mansão dos X-Men. É nesse momento que corta pra um cenário assim, a câmera vindo de cima, mostrando, parecendo vazio de tão destruído que tá, mas eu imagino que seja a mansão dos X-Men completamente destruída, arrebentada, aniquilada, evaporada assim mesmo, igual aquela cena que o Thor tá lutando contra o Doom, e depois mostra o Reed Richards segurando o Doom assim por cima, segurando, falando assim: você fez isso! Você fez isso! E aí foca no olho do Dr. Destino assim, cara, bem de pertinho, e não mostra mais nada. Aí os takes que vem em seguida é o Homem-Formiga beijando a filha dele, se despedindo dela, tem a Sue abraçando o Johnny Storm, um baita vento alucinante na cara do Magneto, que tá com o capacete, cabelo branco, que tá voando pra trás, e já fico imaginando que talvez seja a cena que o Magneto tinha destruído toda aquela cidade que ele tinha vazado em entrevistas anteriormente. O Steve ali com o seu filho, igual no teaser que já tinha saído em dezembro, e o Thor com a sua filha, igual no teaser que já tinha saído em dezembro também. O Loki tendo o mesmo take que foi mostrado ali no trailer que saiu no início dessa semana, a Shuri, a Fantasma e o Falcão em cima ali da base dos Vingadores, da Torre dos Vingadores, olhando pra cima, como se talvez fosse ali a nave do Quarteto Fantástico chegando e aterrissando ali na torre. O próximo take é o Ciclope caído no chão com o visor, talvez momentos antes dele dar aquele surto que tem no teaser de Doomsday lá de dezembro, né? E daí mostra o Dr. Destino falando que tá todo mundo vivendo vidas que foram roubadas e que agora eles devem pagar por isso. E é bem nesse momento que o Doom chega voando numa velocidade absurda, mas absurda mesmo. Não é Homem de Ferro voando, Thor voando, não. É uma velocidade muito mais rápida. Fazendo pose de super-herói, e aí o Reed já falando: você fez isso! Gritando muito mais alto e muito mais puto, cara. E aí mostra já aquele mesmo take que teve no trailer de segunda-feira, com o Thor indo pra cima do Dr. Destino, dando a entender que ele ia se arrepender, que ele ia fazer ele sofrer e tudo mais. E o Thor ataca o Dr. Destino, só que tem a continuação, que o Dr. Destino defende com os dois dedos e joga o Thor pra longe, em uma velocidade completamente absurda, alucinante. O cara tá muito poderoso mesmo. O cara roubou aqui energias e poder de muita gente. Cara, eu imagino que minha teoria, Dr. Destino está roubando os poderes da Feiticeira Escarlate. Ela morreu, puf, desapareceu. Na verdade, ela foi pega pelo Dr. Destino, que tá usando ela como bateria, tipo os Beyonder, tá ligado? Tipo o Homem Molecular. O cara tá usando os poderes da Wanda contra a galera, mostrando que é por isso que o cara é tão foda assim. Ia ser foda. Cara, surto, aqui já é teoria, tá? Desculpa. E o trailer termina com o Dr. Destino levantando diversos sentinelas destruídos, igual aquela cena aí vazada por Yali, aquela imagem igualzinho que ele mostra lá levantando todo mundo e falando que ele é o Destino. Então eu fico imaginando, o cara vai estar trabalhando com os heróis ali o tempo todo, e eu fico imaginando que talvez isso aqui seja o final do primeiro ato ou do segundo ato do filme, onde a galera vai descobrir que o Dr. Destino naquele momento é o vilão da parada. O cara vai fazer todo esse rolê, aí a galera vai descobrir que ele é o vilão, o cara vai se revelar, vai descer o cacete de todo mundo, tudo mais, vai vazar, e aí a Sue Storm vai contar pra todo mundo a história do cara e por que ele tá fazendo isso e todos os motivos. Já mostra que o quê? O cara é extremamente inteligente, tecnológico e ainda tem poderes absurdos de magia. Ou seja, muito fiel com os quadrinhos. Dá a entender que ele perdeu a família dele por conta do Steve Rogers, ele tá querendo vingança e tentar trazer a família dele de volta à vida. Não importa quanto mais pessoas morreram, porque as pessoas fizeram isso pra viverem a vida dele, né? Então talvez o cara tenha uma rixa absurda com o Steve Rogers, é por isso que ele tá aí de volta, é por isso que vão relançar Ultimato de novo, com cenas adicionais pra conectar diretamente pra Doomsday. Então talvez aqui o motivo do Steve ter uma família ali, um filho que não devia ter, viver uma vida que não devia viver, e também o próprio Gore trazendo a filha dele de volta à vida é algo que não devia acontecer, ou também até mesmo a própria Sue Storm voltando à vida pelo Franklin é algo que não devia acontecer, e talvez por isso
isso que ele foi atrás dessas crianças? Talvez. Eles terminam o painel lá anunciando Pantera Negra para 15 de dezembro de 2028. Novo ator interpretando o T'Challa Jr., o filho do T'Challa, que aparece no final de Pantera Negra 2 pelo David Johnson. E parece que vai ter um salto temporal aí, né? Porque Pantera Negra 2 acontece em 2025. A criança devia ter o quê? Uns 10, 9 anos. Então já passou ali pelo menos uns 3 anos. A criança deve estar com uns 13. Se tiver um salto temporal em Doomsday e Guerra Infinita e Guerras Secretas, pode ter mais tempo e o cara pode ter ali uns 20, 22, 23. Então vai ter uma passagem de tempo aí e provavelmente, ou talvez ali, né, já um reboot pra nós depois de Guerras Secretas, de acordo com o que o Kevin Feige falou. Insano. Eu achei esse painel da Marvel insano, embora eu confesse que estava esperando alguns X-Menzinhos ali anunciado, falando alguma coisa, provavelmente para não dar spoiler de Homem-Aranha 4, porque a gente já tá imaginando que a Jean Grey é Sad Sync, né? Então, seria um spoiler, talvez não foi melhor. Vamos ver o que vai rolar agora também na D23 e semana que vem com Homem-Aranha. Já se inscreve aí no canal para não perder nada. Até o próximo vídeo e tchica-tchica!